Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, não se apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do debate aí do jogo aberto. Renata Fã, Denilson, Sgarbi, todo mundo comenta aí sobre essa lesão de Pedro e também sobre os possíveis reforços para o Mengão, né? Visto aí que vai ter que ter um substituto para substituir Pedro nessa posição, né? Só tem Gabigol e Carlinhos que não vem aí desempenhando um bom papel. Então fica aí com a reação. O Wilson já repercutiu essa saída do Pedro, essa lesão inesperada, em pleno treinamento. Ele que estava sendo testado como titular do Dorival Júnior e agora foi cortado. Vai provavelmente enfrentar uma longa recuperação até o retorno aos gramados. E para o lugar dele, rapidamente foi convocado o João Pedro, que está no Brighton da Inglaterra. Chico Garcia, muito ruim, porque o Pedro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Voltou agora no jogo contra o Corinthians a atuar pelo Flamengo. É um jogador que tem uma expectativa em cima dele para todas as competições e também na seleção brasileira a mesma coisa. Melhor momento, né, da carreira, tecnicamente, em termos de maturidade. Embora ele tenha estado na última Copa do Mundo, a gente acha até que ele foi utilizado pouco, né, pelo Tite, porque o Pedro ele tem uma característica completamente diferente hoje. Ele é diferente do Endrick, ele é diferente do João Pedro, que foi convocado, ele é diferente dos outros atacantes. Ele é o centroavante e a gente se acostumou, né, Renata, a ter um centroavante na seleção, a ter um camisa 9, ou a ter um cara referência lá na frente. E o Pedro, ele melhorou tanto, né, eu falava aqui ontem, que, poxa, essa temporada dele, ele tá num nível... Ele está participando de todas as jogadas, ele está saindo da área, ele está combinando, ele está aparecendo, porque a finalização dele sempre foi exímia. Ele estava no melhor momento. A gente fica muito triste, assim, primeiro pelo ser humano, né? Segundo porque, ele perde a convocação, perde a capacidade de ser titular, perde a temporada, que era a melhor da vida dele, assim, artilheiro do Brasil disparadamente, e só volta no ano que vem. A reposição a gente vai discutir aqui e tal, mas não tem como não ficar triste pela figura que é o Pedro e pelo que ele poderia render na seleção. Engraçado que com a tabela do Campeonato Brasileiro, o artilheiro é o Pedro com 11 gols e depois dele vem um estrangeiro que é o Verratti com 8, o Lucero com 8 e o Estevão que já está na lista. Então, Capelanes, eu fiquei até surpresa com a completa diferença de características de quem vai substituir o Pedro, porque o João Pedro é um ótimo atacante, está numa excelente fase, começou bem essa temporada já da Premier League, mas não tem muito a ver com o estilo Pedro de atuar. Você tem toda a razão, Rê. O que o Chico falou, assino embaixo absolutamente tudo que ele falou. E tem uma outra questão aqui também. O João Pedro, pouca gente vai lembrar, talvez, ele teve uma curta passagem no futebol brasileiro, no Fluminense, foi revelado, fez até uns gols de bicicleta, belos gols, se eu não estou equivocado, contra o Cruzeiro ele também. Saiu cedo, com 18 anos. Vai para o Watford, agora no Brighton, quer dizer, é um jogador que tem apenas 22 anos, mas olha só, sem querer comparar o incomparável, porque são características diferentes. É um jogador de 1,82 m, não é aquele grandalhão, aquele centroavantão, aquele cara que fede a gol que a gente costuma falar. Em relação ao Pedro, perde a temporada, perde a grande oportunidade da carreira. Se a gente for pegar um recorte de 4 até 5 anos para cá, eu não sei te dizer qual é a melhor temporada do Pedro. Alguém consegue aqui? Porque não, acho que em números é essa. Não, porque ele faz gols, cara, temporada passada que o Flamengo foi um fiasco, que o Pedro apanhou do preparador físico do Sampaoli. O Pedro terminou como artilheiro do time na temporada. Ele não era titular absoluto com o Sampaoli, o Gabigol foi exato, bem lembrado. E mesmo assim ele performou. Grandes números, assistências, ele é um cara que é um centroavante que eu sou muito fã, praticamente completo, e me surpreendeu muito ele não ter dado certo no futebol europeu, porque também ficou uma curta passagem e voltou para cá. Ele perde a temporada, perde a grande oportunidade, mas eu acredito ainda que ele não perde a possibilidade na seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Hein, pai? Nossa senhora. Que sublinhada, hein, pai? O João Pedro foi chamado pelo Fernando Diniz na seleção brasileira, então não é que é uma novidade. Eu só fiquei até surpresa por essa diferença de características. Eu fiquei bem triste com a notícia, né, do Pedro, principalmente pela pessoa e também porque para mim seria um cara muito importante na seleção. Além do que meus amiguinhos Chico e Capelanes falaram, quem perde muito também, tem a temporada, no meu ponto de vista, até ameaçada por isso, é o Flamengo. Porque o Flamengo perde muito na posição ali, tem teoricamente... E agora vem as Copas, né? As fases decisivas. Exatamente. Assim. E tem o Gabigol, que é um reserva imediato, só que o Gabigol esse ano está longe de ser o que a gente conhece do Gabigol, no Flamengo, longe. Então o torcedor flamenguista também está muito preocupado. Para a seleção é difícil, porque, no meu ponto de vista, o Dorival foi um cara que se deu muito bem com o Pedro no Flamengo, né? Ele conseguiu ainda mais encaixar Pedro e Gabigol. O Pedro foi um dos grandes destaques do ano ali no Flamengo. Se não o grande destaque, né? Jogou muita bola. Então, para mim, ele conseguiria um esquema ali interessante. Talvez até com o Rodrigo jogando ali atrás do Pedro como um 10.
Seria interessante de ver, mas vamos torcer por uma boa recuperação, porque para mim é o atacante para estar numa próxima Copa do Mundo. Agora, para o Gabigol, caiu no colo essa chance de mostrar... Porque se o Flamengo ganhar qualquer título e o Gabigol, dos que tem, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores e Brasileiro. Se vencer um título com o Gabigol titular, quem será lembrado por isso? E sendo decisivo, já pensou? Marcando gol de título. Que então, roteiro, caiu no colo dele, do Gabigol. Mas vamos falar do Bruno Henrique, né? Que o Bruno Henrique, ultimamente, tá jogando de... Tá mal. Jogando de 9. Bruno Henrique jogando de 9. Mas ele não tá bem. Mas fez um gol tão bonito contra o Botafogo, só que o Flamengo tomou um 4-1, fez o chororô e depois o resultado foi horrível. Vai que o Tite fala assim, irmão, vamos dar uma seguradinha no Gabigol. Pode ser que o Bruno Henrique esteja na frente, talvez, em hierarquia. E contra o Bahia também foi importante, né? Agora, não vamos esquecer se a gente disso. pensar, a característica do Pedro no nosso futebol como um todo tem sido rara, porque os centroavantes que aí estão não passam pelo melhor momento. Você tem reclamado bastante, Yuri Alberto, Pedro Raul, alguém, por né, exemplo. tem motivo. E aí os estrangeiros também chegaram aqui e tomaram conta. Verratti, Lucero, enfim. Romero, que Caleri, não é bem centroavante, né? Eu mas digo é o mais cara um que põe a bola 9. pra dentro do gol, né? Claro. E o Pedro é esse cara. Vocês estavam falando do Gabigol, né? Vai que ele arrebenta aí e depois vem pro Corinthians, né? Meu Deus. Porque o 12 segundos sem falar no O Corinthians. Flamengo abriu mão do Gabigol, ou eu estou aqui mentindo? Não, o Flamengo ofereceu 1 ano apenas de renovação. Não, se ele abriu mão. quiser pegar E o Corinthians tá mão. oferecendo o mesmo contrato do Mano Menezes. Abriu mão. 5. Abriu mão. Eu sei que vocês ficam com ciúmes. Deixei vocês falarem. Não me interrompa, por favor. Fica à vontade. Eu quero só falar uma coisa pra mim da Renata, porque ela sabe o que é ter centroavante bom. O time dela tem quantos? Borré. Tem o Hilário, Borré, tem o Falência. Tem que ter o cara que faz o gol, o cara que se apresenta na área. Por isso que o gol custa caro. Nós falamos aqui, o gol custa caro. O cara chega lá, pega na canela, a bola não entra. O Pedro era esse cara, é uma pena, realmente é uma pena. Eu sei muito bem o que você está falando, porque na seleção do Equador, o Valência é o titular, o Borré não é titular na Colômbia, mas é figurinha carimbada nas convocações. Um golzinho, vocês iam vencer essa competição aí, a tal Libertadores. Meu Deus. Mas não adianta ficar olhando pro passado. Se o Falência vai, empurra pra dele. Ele chega lá e... entendi. Então, o Pedro, Tá falando do ano passado. Se o Corinthians tivesse vencido mais o Brasileirão, ele não estaria na zona do É assim, é isso que você quer? Não dá pra mudar. O que já foi, o que dá pra mudar é daqui pra frente. Gente, o O assunto é Yuri seleção. Alberto, sem fazer muitos gols, está em 3 competições. Oh, meu pai! E eu sou grata porque ele rendeu 150 milhões de reais pros cofres do Inter. Isso é inesquecível. Não, isso é passado. Isso realmente para que é passado. briga. O Pedro Raul, meu Deus, Esse Pedro podia Raul. ir no lugar do Pedro. Vamos botar só no Pedro. Eu finalizar o Pedro que vocês enrolaram aí. Você falou do Gabigol no Corinthians. Uma judiação que está acontecendo com esse menino. Eu estava até comentando com o Denilson. Eu passei pela seleção brasileira em algumas convocações e fui para uma Copa América como terceiro goleiro. E na nossa carreira, na nossa família, faz uma diferença, hein, Denilson? É uma coisa do profissional, que o profissional corre atrás disso. De bom salário, de estar no time, de vencer com o seu time. Mas assim, só de você estar no grupo da seleção brasileira, só de você ser lembrado é uma coisa louca. E esse menino estava lá dentro, poderia ter a chance de jogar e está fora, né, Denilson? É uma coisa que, para quem corre atrás da bola desde criança, isso é um sonho que arrebenta a cabeça. Mas eu faço aqui votos que você se cuide bem, menino, e vote forte, porque é o sonho de todo mundo estar na seleção brasileira. E é engraçado, aí, né? O Ronaldo falou em sonho. Podia emprestar um pouco pro Ronaldo Capela, falou né? em sonho, o Denilson está aqui. O Denilson é um campeão mundial. Realizou. O Denilson não participou da seleção. O cara foi lá e esteve num grupo vencedor em 2002. E o Brasil, por causa desse título, que foi tão comemorado, que foi tão importante e tão orgulho para o Brasil, né? Trouxe orgulho, é que até hoje o brasileiro talvez não esteja mais próximo da seleção, porque não vê essa mesma identidade, os mesmos talentos, o coletivo forte. É isso que o torcedor está buscando. Uma seleção que ela possa chegar numa Copa e não cair nas quartas de final. Ele quer uma seleção que vá para a final e ganhe esse título. E é por isso que esses jogadores, eles são cobrados, independentemente se eles estavam ou não nas últimas convocações. E agora é a hora. E outra coisa, o povo não quer dancinha, o Paquetá, o povo não quer dancinha, o povo quer gol, irmão. O povo quer união, você chegando aí, vencendo na força, na garra. Depois não é ficar fazendo dancinha aqui, né, Denilson rebolando. Não, é bola pra dentro do gol, irmão. Para com essa frescura vocês aí, velho. É isso que o povo quer. Pra voltar a amar a seleção brasileira. É muito rococózinho. Erra o gol. Não, o cara tira a bola de dentro do gol, o cara comemora. Não, o goleiro não comemora a defesa, velho. É a geração, irmão. Então. A geração Aí, rococó.
geração. Mas peraí. Dança. Na Eurocopa, o Williams e o Jamal faziam gol e dançavam. O cara Foram tira a bola, o campeões. goleiro faz uma defesa, rebola também. Ui, aqui a bola. É obrigação, irmão. Geração, pô. Pô. O negão tá aí, não tem uma música. Mas será O que o negão tem uma problema do música aí, não Brasil é tem? dancinha? Não irrita pra a mim, gente. Irrita. O problema é que Irrita. as outras seleções evoluíram. Hoje você vê outros times muito fortes, com potencial para ganhar a Copa do Mundo. E a gente fica ali entre as melhores, mas não somos a melhor. Esse é o grande problema. Agora, Everton Guimarães tá chegando. Quero que você comente também essa saída do Pedro. No treinamento ele se lesiona, não é? Acaba tendo uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. É lamentável, Everton. Para você, boa tarde. Estamos aqui na torcida pelo Pedro também. Beijo, Gê, abraço a todos. Ontem, quando você perguntou, né, sobre a questão de, bom, e esse ataque, iria de quem, etc e tal, aí eu disse, pô, talento pra cima dos caras, né? Estevão de um lado, Vini do outro, Rodrigo por dentro e o Endrick mais avançado e tal. Mas eu não imaginei que, de repente, poderia ser a alternativa mesmo. Ali, a minha opinião de ontem foi por escolha. E agora lá, e eu ainda disse antes de me posicionar sobre quem eu acho que deveria jogar, de que a gente tem muito pouco, né? Aqueles grandes atacantes que nós, a vida inteira nós tivemos, que é o centroavante, o cara que define, que decide, nós temos hoje toda a esperança em cima do Pedro, que joga, inclusive, no futebol brasileiro. Ele não é um cara que se destaca como um 9 jogando numa grande liga, né? E aí não há nenhum desdém ao nosso futebol, não, mas é que a gente está num nível bem abaixo das principais ligas. E aí acontece essa fatalidade com o Pedro. Lamentável, lamentável. Lamentável pelo atleta. Se lembram bem, quando o Arana estava indo para a Copa, e aí a lesão grave, e agora ele numa Olimpíada, num momento muito importante da carreira dele, ele se lesiona gravemente. Enfim, eu fico muito incomodado. Ontem eu estava ouvindo o Chico Garcia falar sobre isso, do quanto isso incomoda, né? Eu lamento muito. E aí, acho que inevitavelmente a gente deve, então, assistir por causa, lamentavelmente, da contusão. O Endrick, por exemplo, comandando essa 9 do Brasil aí, Renata. E tá em ótimas, nesse caso nem é ótimas mãos, em ótimos pés, porque o Endrick é um jogador que há poucos meses era aclamado na seleção, todo mundo queria vê-lo como titular. Como o Brasil não ganhou a Copa América, ficou aquela sensação, ninguém mais fala muito no assunto. Aí, recentemente, que ele possa superar essa fase e voltar tão bem quanto ele estava antes da lesão, não é? Agora, o Flamengo, com a contusão do Pedro, aumenta a sua lista de desfalques, jogadores no departamento médico. Olha só, o Everton Cebolinha, com um tendão de Aquiles, o tornozelo esquerdo machucado, passando por cirurgia, está fora, só volta ano que vem. A mesma coisa o Vinha, que teve várias lesões e que acabou ficando de fora. O Gabigol, ele teve um problema na posterior da coxa direita, pode voltar, inclusive, para a Copa do Brasil, duelo contra o Bahia. Expectativa também para o retorno do Arrascaeta nesta partida. Assim como o De La Cruz, eles não estão servindo a seleção do Uruguai, ficaram no Brasil para fazer o tratamento. O Michael tem uma lesão que provavelmente vai liberá-lo no final de outubro. Essa é uma previsão inicial do Flamengo. O Léo Pereira também é outro jogador esperado para o duelo, para o confronto da Copa do Brasil. E o Pedro também, uma cirurgia, deve passar por cirurgia, deve passar por uma longa recuperação. Então, olha o tamanho dessa lista de desfalques. E ainda o Pulgar e o Varela foram para as seleções, mas sentindo lesões leves. Então, de repente, pode ser mais problemático ainda para o Flamengo. Loirão, é assustador, né? São 8 jogadores que estamos mostrando aqui as lesões. São lesões delicadas. Essa altura do campeonato, a gente fala muito da intensidade dos jogos. Os preparadores desses clubes, acho que tem um grande desafio de equilibrar isso, né? Ter um pouco de intensidade no treino, em algum momento tirar também para justamente não acontecer isso. A gente está um pouco mais de 3 meses aí para finalizar a temporada, finalizar o campeonato e essa quantidade de jogadores no Flamengo, especificamente Flamengo, machucados. Agora, se a gente pensar que o Flamengo continua nas 3 frentes, na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, se ele contasse com esses jogadores e mais os que estão chegando agora, que o Michael vem nessa leva de meio de ano, agora o Flamengo tem um prejuízo enorme. Tem. Porque é um time favorito, mas muito desfalcado. Aí aqui até no debate nós falamos, mas olha o elenco, mas é um elenco que perde e muito sem esses jogadores. Exatamente, eu concordo com você. O elenco do Flamengo ele é um elenco bom, eu acho que vai continuar fazendo frente nas competições
que o Flamengo está disputando, mas se você pegar os nomes que estão aqui, são jogadores que seriam titulares em qualquer outra equipe. De La Cruz, por exemplo, o Everton, o Cebolinha, que estava vivendo um momento também muito bom. Apesar do Luiz Araújo também estar cumprindo com a função dele com excelência, mas são jogadores extremamente importantes para um processo que nesse momento que o Flamengo vai passar, né? Que são momentos de jogos e de fases decisivas das competições. E o Everton Cebolinha era o titular do Tite. Exato. O Luiz Araújo acabava sendo opção para o segundo tempo ou para substituir um possível jogador com cartão amarelo, enfim, aquela coisa toda, não é? Agora eu quero falar de bola de ouro. Sabe, como é inteligente, pensa rápido, entrosamento. Então a gente está falando de um cara diferenciado ali, né? Para o time do Flamengo, assim. Porque são nomes que são levantados que a gente precisa pontuar, que pode passar pelo tempo de adaptação, que pode passar por diversas situações. Então, assim, se o Flamengo busca uma resposta imediata mesmo, assim, alguém para substituir o Pedro, que precisa, ele acaba ficando com esse mercado restrito por conta do timing mesmo, né? Sim. Ele tem vários quesitos ali para preencher de sem contrato, livre no mercado, enfim. E aí, não necessariamente será o nome que já vai chegar no Flamengo e responder muito próximo da maneira como o Pedro responde. Por que isso que chama atenção, Bruno? Porque se a gente está falando de uma seleção brasileira que não precisa contratar ninguém, ela pode olhar, escolhe e vem você. De todos os brasileiros, ela não consegue encontrar esse cara. O Flamengo vai ter que contratar, ou está nessa busca para contratar, com todos esses asteriscos que ainda tem para o negócio nessa janela. E talvez, eu não sei se o Pedro ainda está ouvindo a gente, né? O Flamengo fez várias contratações e essa é uma de emergência. Eu não sei se isso já tinha esse plano ou não ali no orçamento do Flamengo para a temporada. E assim, né, Pedro, a questão do Gabigol, porque, poxa, o Gabigol não é uma opção. Poxa, a gente está falando de um cara que deu os maiores títulos para o Flamengo, claro, junto com os outros jogadores, mas uma estrela do time nas últimas temporadas. E é um cara que está lá ainda. Será que não é mais fácil recuperar o Gabigol do que apostar em um nome que está sem mercado na Europa, Pedro? Bruno, o Gabigol, na verdade, ele não se apresentou como uma opção em algumas possibilidades que ele teve, né? Por mais que tenham sido breves, alguns minutos, mas o Pedro, por exemplo, quando a situação era o inverso, o Pedro, quando tinha 15 minutos, entrava faltando 15, 20 minutos, sempre apresentava, enfim, alguns fatores ali que poderiam credenciá-lo a ser titular no futuro, numa impossibilidade do Gabigol, deixava o seu gol também, o Pedro. O Gabigol não tem feito isso. Vocês até citaram aí, a dificuldade do Gabigol de ser artilheiro novamente, são 5 gols nessa temporada, então tem sido difícil. E acho que compromete bastante a questão do modelo de jogo do Tite. Ele vai querer, o Tite no caso, vai querer se readaptar, vai querer, sei lá, reeditar uma dupla Bruno Henrique e Gabigol, que estão as duas peças aqui, o Gabigol já em reta final aqui de recuperação da lesão muscular, muito provavelmente pode estar à disposição na próxima semana contra o Bahia. Então depende muito do Gabigol dar motivos ao Tite para se apresentar como esse cara para substituir o Pedro, porque como característica, o que o Flamengo tem hoje é o Carlinhos. Mas o Carlinhos, por exemplo, não pode jogar a Copa do Brasil, porque já jogou pelo Nova Iguaçu. Então, quando não teve Gabigol lesionado, não teve o Carlinhos pela impossibilidade de já ter jogado na Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, e tampouco teve o Pedro, que também estava lesionado, lesão muscular contra o Bahia, o Tite acionou o Bruno Henrique como centroavante. Fez até o gol na vitória contra o Bahia, 1-0. Mas o Bruno Henrique mostra dificuldade, por exemplo, em fazer pivô, não é muito a característica dele. Então, o Tite tem que quebrar um pouco a cabeça do que fazer ou reinventar um pouco o estilo dele. Mas o Gabigol ainda não se apresentou como esse cara. É uma situação curiosa, mas é isso. O Gabigol não se apresentou como esse substituto inquestionável do Pedro. Essa candidatura que o Gabigol não lançou, eu concordo com o Pedro, é que há 2 anos, 1 ano e tanto, o Muniz lançou, lembra? Uhum. Que na falta de um, na falta do outro, o Rodrigo Muniz ia lá e fazia uns gols. E tanto que até alcançou mercado, né? E foi vendido. Tá disputando a Premier League. E foi uma candidatura que ele também não apresentou na seleção, né?
A questão de ter sido convocado algumas vezes, mas nunca agarrou a vaga ali na seleção. E agora vai ser, assim, mais uma vez curiosa a reação da torcida do Flamengo e da pressão, porque para alguns isso pode dizer mais sobre o Tite e para outros isso pode dizer mais sobre o Gabigol. Tite, você tem que dar um jeito de fazer o Gabigol funcionar, você tem que fazer um jeito de encaixar a peça. Para outros pode ser Gabigol, se apresente. Não, para ele é a oportunidade. Tem 20, 28 anos. Se ele estava buscando mesmo a oportunidade, é o momento. O Gabigol, assim, de nenhuma outra maneira se apresentou para ele de uma forma tão explícita assim. Sim. Né? Mas aí vai depender do Tite. Também? Você acha que parte mais de quem, Mari? Do Gabigol ou do Tite? Por preferências mesmo. Sim. A gente está pontuando muito aqui, né, que talvez nessas 2 últimas temporadas o Gabigol não se mostrou como ele já se mostrou no Flamengo. Mas é muito claro quando o Tite chega e... Eu não gosto de usar a palavra encostar, mas de preferências mesmo. Uma fila ali, né? Pedro primeiro e aí vai elencando. O Gabriel jogou pouquíssimo no ano que o Tite assume, ali naquele segundo semestre, nos meses finais. De minutagem, quase nunca como titular. Virou a temporada com muitos detalhes ali de contrato, enfim, as questões. Aí tem o doping, aí tem a camisa do Corinthians. Eu acho que as coisas também foram ali balançando a relação, né, de treinador e jogador. Mas se tem a oportunidade, o dia a dia vai mostrar isso. Assim. A gente só vê partidas, a gente só vê jogos. O dia a dia vai contar mais ainda. Mas acho que por mais que essa relação esteja abalada, eu acho que a torcida fica muito mais com o que o Gabigol já deu ao Flamengo do que, né? Não, mas e ele é bom. O Gabigol balançou isso também. Balançou. Hoje... Não, a Mari deu todos os exemplos aqui. A questão da camisa, de como se comportou ali no antidoping. Hoje o torcedor, ele fica com aquela esperança se o Gabigol quiser, ele imaginário, ele joga. Né? É o imaginário do que ele já mostrou. E o torcedor gostaria muito de ver. Porque o Gabigol já passou com outros treinadores e em todos ele nunca foi um problema com os outros treinadores. Pelo contrário. Até os treinadores que fizeram trabalhos ruins no Flamengo, não foi, Marcos? Às vezes a imprensa toda criticando, os números mostrando, o time perdendo. E o Gabigol indo para a entrevista explicando, né? Não, eu estou jogando mais numa função diferente, eu estou aprendendo isso. Ele já teve uma postura de ajudar. Mas eu acho que ele perdeu bastante espaço. Agora, isso me faz pensar também que ele pode mudar a postura, né? Claro. Se ele perceber que, chegou a minha grande oportunidade, eu vou arrebentar e aí não vai ter como o Tite não me escalar. Essa oportunidade ele está tendo agora. Mas o próprio Flamengo já dá um sinal também, né? Se ele começa a se movimentar no mercado, não é que ele está... se movimentar. Ele não está confiante. Porque se você tem um cara ali, você fala não. Mas é que não tinha uma briga, né, por posição ali. Ô Pedro, agora o Gabigol ele também passa por uma contusão, né? Mas ele já estaria pronto para a partida aí de volta da Copa do Brasil ou ainda não? Bruno, tem boas chances dele estar pronto para esse jogo contra o Bahia. Já está um processo de transição, aquele processo que ele faz no gramado ali, enfim, algumas atividades. E pode ser que daqui a pouco ele já esteja pronto, sim. Como o jogo é quinta-feira da semana que vem, então tem uma semana, é possível que ele já esteja pronto, sim, para retornar. Então, o Tite pode ser que tenha essa possibilidade de contar com o Gabigol, e aí ele seria basicamente o único atacante ali, se você considerar o Bruno Henrique como mais um atacante de lado, né? Então seria mais um... O Gabigol não é um centroavante, mas seria mais um atacante ali para atuar, seria ele o homem da função, já que o Carlinhos, como eu disse, está fora de ação porque já disputou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu neste ano, a não ser também... Mas aí acho que não dá tempo, tem que conferir até o regulamento. Mesmo que o Flamengo contrate alguém, eu creio que para esse segundo jogo contra o Bahia nem dê tempo de inscrever alguém para disputar esse jogo quinta-feira, dia 12, no Maracanã. Ô Pedro, eu tenho mais uma dúvida, porque assim, ontem quando sai a notícia, né, a informação, e todo mundo fica muito chateado com a lesão do Pedro, eu pensei em 2 situações. Eu pensei no WhatsApp muito simpático que o Braz deve ter enviado para alguém da CBF, né? Nossa. Muito feliz com toda essa relação, que já é uma coisa maravilhosa entre CBF e Flamengo. Pensei no Tite também, porque agora ele vive o pior, e assim, não que é culpa dele, ele estava fazendo o trabalho dele como técnico da seleção e agora ele faz o trabalho dele como técnico do Flamengo. Mas como ele está provando, né? O outro lado. Nossa, cara, realmente o trem é ruim demais mesmo, né? Realmente, quando os caras me xingavam, faz muito sentido. O Flamengo, pelo que eu li, te pergunto, Pedro,
também vai entrar em alguma ação contra a CBF para a parte financeira, né? Porque vai querer alguma resposta da CBF com a lesão do Pedro, certo? Na verdade, tem a possibilidade de acionar a questão da FIFA, né, que é a proteção em relação ao jogador, ao contrato que tem com o jogador, porque ele estava a serviço de uma confederação para a data FIFA, durante a data FIFA. Então tem um limite, salvo engano, de 7,5 milhões de dólares por ano que o Flamengo pode acionar e tem uma quantia máxima por dia. Depois do período do 29º dia depois da lesão, porque se for constatada que a lesão é realmente bem grave, como infelizmente é o caso do Pedro, então o Flamengo está trabalhando nesse sentido. E aí depois tem outro questionamento que aí precisa ser um pouco mais checado em relação à Lei Pelé, que a CBF teria de arcar com custos do salário do Pedro, enfim, aí isso daí eu teria que questionar mais ali. Hoje a gente vai ter essa possibilidade de questionar os dirigentes do Flamengo em relação à CBF, mas na FIFA é um trâmite que o Flamengo de fato vai atrás disso daí, com essa possibilidade de que tem esse limite, 7,5 milhões de dólares por ano em relação aos vencimentos do jogador e o contrato referente ao contrato da carteira, né? Carteira de trabalho, questão de direito de imagem, etc. Aí não entra nesse pacote, não. Então é isso, galera. O Flamengo aí vai correr atrás dos seus direitos, né? Vai reivindicar aí a CBF que pague, né, os valores aí ao Flamengo, visto que o jogador se machucou, não vai ficar disponível para o Flamengo, não, prejuízo gigante para o Mengão, né? E vai continuar pagando o salário do jogador, sendo que se machucou. Então o que tem que pagar é a CBF. CBF que cometeu erro e eles têm que pagar. Então o Flamengo vai correr contra o tempo aí para fazer essa reposição também do jogador, né? Então, a princípio, jogadores que estão na mira do Flamengo já até fez uma sondagem, uma proposta, é Martial e Depay. Então são dois jogadores aí que estão na linha do Flamengo, né? Notícia de primeira mão é que Depay, ele distanciou do Corinthians, né? Depois da polêmica aí da casa de aposta, também da dívida que o Corinthians tem, a situação que está no Z4, então ele distanciou e não quer mais ouvir nem proposta do Corinthians. Aí abre aí a proposta para o Flamengo, né? A possibilidade do Mengão, né? Quando ele vai ver o Flamengo é bem financeiramente, né? Tem um projeto longo, tá brigando em 3 frentes, tudo isso, né, vai fazer com que o jogador ele pense em vir para o Flamengo, né? Ele estava já sendo oferecido ao Flamengo, foi oferecido há um tempo atrás. O Flamengo no momento não queria porque tinha Pedro ali, né, como opção, estava se recuperando, tinha Gabigol, tinha Carlinhos, então 3 jogadores de posição. O Flamengo pensou assim, então não preciso, né? Mas agora o Flamengo voltou atrás, né? Já está conversando com o jogador, provavelmente, né? E assim fazer uma proposta para ele vir atuar pelo Mengão e assim, né, vir aí ajudar muito o Flamengo. Qual a sua opinião, torcedor? Você prefere quem? Depay ou Martial? Comente pra gente aqui seu comentário, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.